Olá, muito bem-vindo, obrigado pela audiência. Estamos aqui no estúdio Jornalista Mauro Nóbrega para mais um episódio do Vamos Conversar. E a nossa convidada é uma médica, clínica geral e medicina integrativa, Samira Bastos Habib. Nós vamos explorar bastante essa moça, depois da abertura. Samira, muito obrigado por você ter comparecido aqui, atendido o nosso convite. Eu gostei muito de saber que você aceitou e que você veio. Olá, Badu, boa noite a todos. Eu que fico feliz pela oportunidade de estar aqui. Eu espero poder acrescentar um pouquinho na vida de todo mundo, ainda mais numa época que tem tanta gente um pouco desenganada da saúde, né? Vamos trazer um pouquinho de esperança, uma nova visão, uma nova abordagem. Que ótimo! Para quem não sabe, a Samira é filha da Laís Bastos Habib, que é professora de inglês, e do renomado neurocirurgião Oswaldo Cruz Ribeiro Habib. É só a ficha que eu estou dando para vocês. Samira, medicina integrativa. O que isso quer dizer? É uma medicina que, além de olhar a parte física, né, que é aquilo que todo mundo sabe que a medicina tradicional está acostumada a olhar, ela olha também o lado emocional e até mesmo o energético das pessoas, né? Porque hoje em dia até aceito no SUS, por exemplo, o reiki, os florais, essas terapias complementares. E tudo isso, até a parte de ortomolecular, é uma gama muito grande de técnicas que está envolvida na medicina integrativa, mas nada indo contra a medicina tradicional. A ideia é agregar, né? É complementar o tratamento para poder tratar a pessoa da melhor maneira possível. Porque assim, eu acho que os tratamentos precisam ser individualizados. E justamente a ideia da medicina integrativa é que seja individualizado. Pessoas diferentes merecem um tratamento diferente, né? Até os criadores, tanto da homeopatia quanto dos florais, eles foram observando que pessoas diferentes reagiam à mesma doença de uma forma diferente, ou que a mesma doença pegava em pessoas diferentes de forma diferente. Basta a gente olhar a dengue, né, que está tendo ainda muito caso. Tem pessoas que ficam internadas e tem pessoas que às vezes até passam um pouco batido, né? É um leque grande, assim como a pandemia que a gente teve há pouco tempo atrás também. Você via pessoas que tinham que ficar internadas com quadros gravíssimos e pessoas que às vezes tinham um quadro mais leve. E tem pessoas que, diante de uma doença, de um diagnóstico, ficam extremamente desesperadas, nervosas, ansiosas, outras lidam de uma forma mais calma. Então, por conta dessa questão toda, que as pessoas têm que ser tratadas de uma forma individualizada, e é isso que a medicina integrativa traz para a gente e procura trazer uma abordagem bem profunda, né? Não só olhando a parte de exames laboratoriais, exame físico, que já é normal mesmo, né? Os exames de imagem da medicina tradicional, mas também trazendo outras técnicas para poder ajudar mais as pessoas, porque tem coisa que o remédio da alopatia não resolve. Tem horas que ele é necessário, sim, que é o que a gente usa para tratar. Por exemplo, se a pessoa está com uma infecção urinária, uma pneumonia, a melhor opção que a gente tem hoje em dia é entrar com os antibióticos. Mas, às vezes, para quadros emocionais, principalmente, para algumas outras questões, para você tentar ir um pouquinho mais na raiz e trazer um equilíbrio melhor para a pessoa, aí eu acho que esses conhecimentos da medicina integrativa são muito bem-vindos. Aí, começando pela homeopatia. Semelhante atrai semelhante. Como é que é isso? Explica para a gente. Isso parece um slogan da homeopatia. É a cura pelo semelhante, né? Porque assim, na alopatia, cura pelo oposto, né? Do tipo, você tem um processo inflamatório e você dá um anti-inflamatório. Você tem uma febre, você dá um antitérmico, né? A medicina tradicional vigente, ela vai pelos opostos. A homeopatia, ela vai pela cura do semelhante. Então, assim, os medicamentos alopáticos, eles produzem uma doença semelhante no corpo da pessoa, porém uma doença que o corpo consiga combater. Homeopático. O homeopático. Segundo o meu saudoso professor de homeopatia, é como se, assim, quando, diante de um estímulo, o nosso corpo está acostumado a reagir da mesma forma. Então, diante do estímulo, ele produz aquela doença.
O remédio homeopático, ele vai ensinar um outro caminho, ou seja, uma outra resposta do seu corpo para aquele estímulo, ou seja, para ele responder com a cura e não produzindo a doença. Então, é uma doença artificial produzida pelo remédio, mas é uma doença artificial com que o corpo consegue lidar. E aí ele vai aprender a lidar com a doença de uma outra forma para trazer cura e não ficar persistindo a doença. Agora, são todas as enfermidades ou não? Praticamente todas. É que, por exemplo, assim, se for uma pedra na vesícula, gente, não é nenhum remédio nem alopático, nem homeopático que vai resolver a pedra na vesícula, né? O tratamento é cirúrgico. Se tem uma hérnia de disco, é uma compressão mecânica que está acontecendo na coluna, né? Então, de repente, a homeopatia pode amenizar um pouco a dor, mas resolver, nem um remédio alopático muitas vezes resolve, né? Então, tem algumas coisas que às vezes o tratamento é cirúrgico, ou é um antibiótico, que nem a gente comentou antes, mas para muitas coisas, desde alergias, tanto de pele quanto rinite, para aliviar, por exemplo, a parte emocional, dor de cabeça, calorão do climatério, tem milhares de outras coisas, até questões emocionais e comportamentais, o tipo a pessoa ser muito irritada, ou então dela ser muito fechada e ficar engolindo o sapo. Tem muitas coisas que a homeopatia pode tratar. E por que a homeopatia não é bem vista pelos alopatas? Porque algumas coisas carecem, eles falam assim, de uma comprovação científica, né? Mas aí eu convido vocês a refletirem comigo. Se, na época, vou ser um pouco exagerada, tá? Mas vamos dizer assim, se na Idade Média falasse que existe Wi-Fi, como que as pessoas iriam reagir? Elas iam estranhar, iam falar assim, nossa, mas que papo é esse de Wi-Fi, né? E hoje, pra gente, é super natural. Hoje, pra gente, é uma realidade. Mas por quê? Naquela época, eles não tinham nem conhecimento para abordar um assunto desse. Então, o que eu penso? Às vezes, a gente, hoje em dia, ainda não tem conhecimento suficiente para trazer uma comprovação científica para algumas coisas, né? Mesmo essas que eu falei, o SUS já aceita e a medicina aceita, né? Porque a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida. 2006, né? Então, e assim como a acupuntura também é uma especialidade médica reconhecida. Mas e aí para você comprovar? Né? Então, eu acho que... Não basta ter 5.000 anos, né? Porque a medicina chinesa é ainda mais antiga que a homeopatia, né? Mas por que elas persistem? Porque o que é verdadeiro e funciona persiste, né? A mentira vai embora e a verdade permanece, é o que eu penso. Então, gente, eu lembro desde criança, ver meu irmão, aí um exemplo pessoal, né? Eu era criança, via meu irmão ter parotidite de repetição e ele foi curado com homeopatia. Então, desde criança eu já via a melhora que ela tem. E quem conhece criança que foi tratada com homeopatia vê que cresce mais saudável do que outras. E às vezes uma dose pequena de um alopático já resolve se toma, né? Então, você vê a qualidade de vida, a saúde que a pessoa que é tratada com homeopatia e acupuntura, por exemplo, tem. É outro nível, é outra história, é outra disposição, outra saúde, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu conheci uma menina que me falou para eu ir receber sessões de acupuntura na época. Ela falou assim, olha, é a minha vitamina da semana. E é mesmo, conforme você vai mantendo aquelas sessões, a sensação é que você estivesse recebendo uma vitamina no sentido de você ficar mais equilibrado, mais disposto, de melhorar um monte de coisa, porque a medicina tradicional fala que a acupuntura, ela só melhora as dores, né? A medicina aqui ocidental, melhor dizendo. Mas a gente sabe que lá na China eles não usam só para dor, eles tratam tudo com acupuntura, né? Até anestesia com acupuntura eles já fazem. Então, já não, né? Porque para eles isso é milenar. Tem tanta coisa que a acupuntura pode ajudar, mas então, todas essas coisas, até mesmo o reiki, os florais que são aceitos e são reconhecidos, infelizmente carece um pouco de comprovação científica. A gente sabe que, felizmente, hoje em dia tem a física quântica que tenta fazer essa ponte, né, entre o sutil e o físico, né, do mundo concreto, mas a gente ainda não alcançou todos os conhecimentos para poder responder como funciona ou não funciona. Então, quem é mais cético não aceita por uma
por uma falta de comprovação. Mas o que eu penso? É só você conversar com pessoas que estão sendo tratadas por bons profissionais e fazendo corretamente o tratamento, que você vai ver o relato das melhoras. Então me diz uma coisa, Samira. Se a pessoa, por exemplo, ela fala, bom, olha, homeopatia, eu vou fazer, mas eu não acredito que eu serei curado. Ela será curada ou não? Sim, porque... Independentemente. Sim, porque, por exemplo, a homeopatia pode ser usada em crianças e animais. Uma criança e um animal não vão... Não é uma questão do efeito placebo, do efeito mental da criança ou do animal falar, eu vou tomar esse remédio e vou melhorar. É porque realmente ele funciona, né? Eu acredito que tudo que você faz... acreditando e confiando, mesmo que seja da alopatia, é melhor, né? Até porque, para um tratamento dar certo, eu falo sempre para os pacientes que é um trabalho em equipe. Não basta só o paciente vir na consulta, tem que o médico indicar bem os exames, os medicamentos. No caso da homeopatia, ser uma boa farmácia de manipulação que faça direitinho o produto, o medicamento, o paciente tomar corretamente, porque isso conta também. Então, eu falo que é um trabalho em equipe, né? Mas, gente, se a pessoa se dedicar àquilo, tem tudo para ajudar demais, né? Trazer bastante esse equilíbrio, bastante essa saúde. Você trabalha em Itu, em Indaiatuba. E online também. Online também. Você faz esse tipo de tratamento? Esse tipo de medicina? Sim. Ou a clínica geral mesmo? Não, eu ainda presto também serviços em alguns lugares só com a parte de clínica geral. Sei. Se uma pessoa for passar comigo porque quer fazer somente a parte de clínica geral, não tem problema nenhum. Mas para aquelas pessoas que estão abertas a poder ir um pouquinho mais fundo, daí eu agrego os conhecimentos que eu falo que é da medicina integrativa, né? Que também procura achar a causa das doenças, né? Para poder dar um direcionamento para as pessoas. E eu fui buscar isso porque eu via tanto paciente que não melhorava, do tipo, toma um monte de remédio e não melhora, não sai daquilo. Eu falava, mas como é possível? Né? Do tipo, toma remédios fortíssimos para dor e a dor não melhora. Ou que vira a pessoa de ponta cabeça e não acha problema. E eu ficava inconformada, né? Eu falava, mas como que isso é possível? E a melhor explicação que eu achei do motivo daquelas doenças foi nessa metafísica da saúde, que é o que eu coloco dentro da medicina integrativa, né? Uma das principais ferramentas, que seria a psicologia de correlação, ou seja, qual é a correlação, o que seu corpo está te falando? Porque tudo no seu corpo está falando alguma coisa. Não só as doenças, do tipo uma baixa de vitamina D, que é tão comum hoje em dia, um colesterol alto, um diabetes, até o formato do seu corpo, do tipo o ombro é largo, o ombro é pequeno, o testa é pequeno, ou é grande, o bumbum grande, o bumbum pequenininho, tudo está falando, né? O seu corpo está inteiro falando. Então, eu uso esses conhecimentos todos para falar para a pessoa. Olhar também pelo lado do contexto de vida dela, o que está acontecendo, para poder alinhar tudo, né? Porque senão a gente fica muito no superficial, tapando o sol com a peneira. E a minha intenção não é ficar no superficial, é tentar ir o máximo perto possível da causa, porque você indo na causa, você consegue arrumar um tratamento. Porque, olha, teve tantos casos que eu fui conversando com a pessoa e o buraco era mais fundo. Por exemplo, assim, eu lembro uma vez que eu trabalhava num serviço de medicina de família, e lá o paciente tinha que primeiro passar com o clínico para pegar um encaminhamento. E uma moça veio pedir um encaminhamento para endócrino. Eu tinha que perguntar o motivo para poder escrever, relatar e ver se era o caso mesmo de encaminhar para um especialista, porque era assim que funcionava, né, o serviço. E ela falou assim, porque eu preciso emagrecer. Mas, sinceramente, era uma pessoa apenas com um sobrepeso. Eu digo isso porque existem cálculos, né, para falar quando quer sobrepeso, um peso normal, um baixo peso, grau de obesidade, isso é matemático. E então não era tanto assim para ela ir para um endócrino. A hora que eu fui conversando, o casamento dela não estava legal e ela achava que se ela emagrecesse, o marido dela ia sentir mais atração por ela e ia resolver o problema do casamento. Vocês entendem? Então, assim, será que ia resolver a vida dessa moça, encaminhar para o endócrino e tomar um remédio para emagrecer? Você acabou não encaminhando.
Pelo que eu me recordo, não encaminhei. Eu conversei com ela. E depois, numa outra consulta, ela voltou com a autoestima lá em cima, entendendo que o foco era outro, né? Era ela se valorizar, ela se olhar com mais amor, melhorar o relacionamento dela de outras formas. Porque, gente, se um corpo bonito segurasse casamento, não tinha tantas mulheres bonitas, lindíssimas, famosíssimas e ricas, etc., etc., que não fossem traídas. Isso a gente sabe que a mídia divulga. Né? Então, não é uma questão só do peso ou da aparência para segurar um casamento, né? É muito mais do que isso para segurar uma relação. Agora, como é que você lida com tudo isso com os seus colegas que não estão nem aí com essa medicina integrativa? Olha, confesso que por muito tempo eu fiquei com medo, né, de falar para as pessoas a forma como eu via a saúde, a forma como eu tratava, justamente pelo medo de julgamento, de algum tipo de retaliação. Mas, quando a gente sabe a nossa missão, sabe o nosso propósito, sabe aquilo que move o nosso coração, isso dá força para a gente trabalhar da forma que a gente acredita. E eu sei que tem pessoas querendo e precisando de um médico que olhe dessa forma. Eu não sou a primeira, eu não sou a única, eu não sou a última. Quando eu me formei não existia, né, essa pós ainda em medicina integrativa, mas hoje em dia já existe. Então, sinal que tem outros médicos também que acreditam no que eu acredito, que vê o que eu vejo, e pacientes também que sentem falta disso, né? Eu digo porque a maior queixa que eu ouço é a falta de atenção. Tem muito médico que muito paciente que elogia e fala assim, nossa, você me deu atenção, porque nunca ninguém tinha me ouvido dessa forma, né? Não me dá um espaço para falar. Então, você verdadeiramente ouvir a pessoa, para você saber direito o que está acontecendo com ela e poder ajudar ela verdadeiramente, eu acho que isso é essencial. Então, eu estou procurando viver a minha verdade e tudo bem, eu acho que tem um médico para cada tipo de paciente. Se a pessoa quer ficar naquilo que eu julgo mais raso, tudo bem, escolha dela, mas para aquelas pessoas que estão querendo ir um pouco mais a fundo, e geralmente é uma inconformidade que leva a isso, sabe? Geralmente são pessoas que já foram em 1000 especialistas, já tentaram 1000 coisas e nada melhorou, e aí que elas vão cogitar uma medicina diferente. Mas não, né? Tem aquele que estou dizendo no sentido genérico, homem ou mulher, que adora o médico, simplesmente para ir ao médico. Ah, tem. Então, e como é que você trata esse tipo? Isso eu percebia desde a época dos plantões, sabe? Eu fazia plantão de final de semana e eu via aí tanta pessoa idosa. Falei, mas por que essa pessoa idosa tá vindo Passeando? aqui num sábado, num domingo à tarde? E não era só eu que tinha essa impressão, um monte de gente tinha essa impressão que a pessoa estava passeando. Mas o que é, no fundo? É porque às vezes é um idoso que ninguém foi visitar, ninguém da família foi visitar, estava sozinho e queria mesmo uma atenção. Então, volta naquilo que eu falei, o mundo está carente de uma atenção, né? Agora, na medicina integrativa, eu tenho espaço para poder ajudar a pessoa, se for uma questão realmente de uma carência afetiva, ou que ela tem uma dificuldade de fazer amigos, ou porque às vezes você também pode estar até cercada de pessoas mais se sentindo só, ou não se sentindo ouvida de alguma forma. Enfim, seja da onde que está vindo essa carência, né? Eu consigo ajudar a pessoa, mas me fala uma coisa, tem algum alopático que ajuda nisso? Não tem. Não tem, entendeu? Então, aí que eu consigo ajudar a pessoa pela medicina integrativa a entender da onde veio isso. Porque se a pessoa não se conhece, não sabe como que ela funciona, isso pode trazer até doenças mesmo para a pessoa. Porque ela não está se respeitando. E também porque, às vezes, o próprio fato dela não estar trabalhando com algo que goste, que é algo que dê prazer, ela vai ficando deprimida. Quantas pessoas eu já não vi que falam assim, não, eu chego na porta do meu trabalho, dá uma palpitação, dá uma ansiedade, tem dia que eu não consigo nem ficar lá. Já vi várias enfermeiras relatando isso com relação ao trabalho, porque, tipo, é tanta pressão no trabalho que a pessoa vai chegando lá e passa mal. Então, também existe uma missão de vida para cada pessoa, uma função, um trabalho para
para cada pessoa. E um jeito de ser para cada pessoa. Porque, por exemplo, se é uma pessoa mais introvertida, às vezes você forçar ela, que ela tem que, nossa, se comunicar e estar na frente do palco, tudo aquilo, não é da natureza dela, né? E daí, às vezes a pessoa até se sente menos por conta disso, mas aquele dizer que fala assim, se você julgar um peixe pela capacidade de voar, você vai fazer um juízo ruim do peixe, né? E tem muita gente que, tipo, entre aspas, né? É um peixe que está querendo voar, ou seja, está querendo ser igual ao outro, porque também a mídia, as redes sociais, elas dão essa ilusão para muita gente, né? Que para eu ser feliz, para eu estar certo, para eu ser aceito, eu tenho que ser outra coisa. E das pessoas ficam se torturando, né? Se forçando a ser uma outra coisa, se perdem de si mesma, não sabe nem o hobby mais que gosta, não sabe mais o que gosta de fazer na vida, o que lhe dá prazer, as pessoas se perderam muito de si. E aí começam a vir os problemas, né? Tem gente que às vezes assim, eu gostava de cuidar de planta, agora eu não tenho mais ânimo nem para isso, eu gostava de viajar, não viajo mais. E todas essas pequenas coisas que você vai se privando e que antes te faziam bem, que você nem lembra mais que te faziam bem, isso vai contribuindo para o processo de adoecimento, né? E você acha que a pandemia ajudou bastante? Ajudou a piorar. Sim. Muito, 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 muito. Eu percebi que essas questões, principalmente emocionais, de saúde mental, piorou demais depois da pandemia, né? E é um assunto que me move, né? E foi aí que, na medicina integrativa, eu achei o melhor caminho para poder ajudar essas pessoas, né? Porque mente sã, corpo são. Elas estando bem mentalmente, emocionalmente, o resto começa a fluir. Agora, Samira, o que você acha das vacinas que foram dadas para a Covid-19? Contra, lógico. Olha, eu já ouvi opiniões de profissionais as mais diversas possíveis. Eu confesso que eu tomei as primeiras doses, até por estar na linha de frente. Eu trabalhei na linha de frente do Covid, era até uma obrigação dos lugares que eu trabalhava tomar, então as primeiras doses eu tomei sim. Mas eu tenho ouvido tanto efeito adverso com relação às vacinas que eu fico um pouquinho eu acho até um assunto, um terreno perigoso, sabe? Não tem como eu comprovar que foi a vacina ou que não foi a vacina que trouxe esses efeitos ruins, mas dizer que eu confio plenamente que os benefícios suplantam os riscos é um pouco difícil de falar. Porque muita gente apresenta sequelas iguais. Né? Sim. Então é uma coisa que foi muito pouco tempo. Por mais que a tecnologia, que a própria medicina estejam adiantadas, foi muito pouco tempo para você poder falar, não, isso aqui é eficaz. Que normalmente o medicamento, para chegar no público, né, desde quando começam a idealizar o medicamento, até produzir, passar por inúmeros testes em animais, depois em humanos, e aquilo está ali disponível nas farmácias, geralmente são uns 10 anos, né? E não levou tudo isso, né, para produzirem a vacina. Eu entendo a contingência, né, gente? A gente estava numa pandemia que foi extremamente delicada, os laboratórios fizeram o que podiam para nos ajudar, né? Tinha que ter alguma coisa, né? Porque estava todo mundo extremamente preocupado. Só que tudo tem um preço, né? Tudo tem uma consequência. E, infelizmente, tem essa suspeita mesmo, né? De que possa ter ficado algum efeito ruim das vacinas. Também acho. Medicina integrativa. Quais são os tipos de medicina que você pratica? Vamos dizer assim, as ferramentas que eu uso, né? Além do que a gente citou da parte da homeopatia, posso fazer também a auriculoterapia, né? A auriculoterapia é um microsistema da acupuntura que usa só a orelha, né? Na orelha a gente tem a representação do corpo humano inteiro. Então, não necessariamente você precisa pôr agulha no corpo inteiro. Você pode pôr só na orelha e aquilo uma sementinha. Também tem semente, tem agulha semipermanente, tem cristais, tem várias formas, né? Mesmo. Resolve sim. E então é uma excelente opção.
como eu disse, pessoas diferentes são tratadas de formas Mas diferentes. é uma terapia que não faz muito tempo que está no mercado, né? Pode ser que aqui no Brasil talvez não seja há tanto tempo, né? Mas na China, isso para eles, né, já tem séculos ou milênios, né? É que infelizmente veio para cá há menos tempo, levou um tempo até o Conselho de Medicina aceitar. Pode ter essa diferença de tempo, mas não que seja uma coisa nova. Pelo contrário, né? Mais velho do que a alopatia. Mas tudo isso é bem mais antigo do que a alopatia. Sim. Trabalho também com os florais, porque, como nós falamos, tem coisa que não é um alopático que vai resolver, né? Por exemplo, assim, não tem um remédio alopático tão legal para timidez, né? Dependendo se for associado com uma ansiedade, uma depressão, a gente pode passar um antidepressivo, mas também tem pessoas que nem querem tomar um antidepressivo, porque já entra naquele tabu, fala assim, nossa, mas eu vou tomar um remédio controlado, mas tem floral para timidez, tem floral para algumas coisas que não existe um remédio alopático para aquilo, né? Para limpar um trauma de uma situação, para aquelas pessoas que às vezes se cobram demais, não tem um alopático para isso. E aí que eu achei na homeopatia e nos florais medicamentos que podem ajudar nisso e de uma forma delicada. Mas como é que faz, desculpe cortar você, como é que faz para encontrar os florais corretos, os mais certos, os mais eficazes? Como é que é? Aí você tem que gostar de gente, né? Você tem que gostar de conversar para você entender direitinho o que está acontecendo com a pessoa e você indicar os florais certos. Não, o que eu quero dizer bom, tem uma marca desse, tem uma marca daquela. Tá. Vamos lá. Tem muitos sistemas florais hoje em dia. Eu gosto de trabalhar com os florais de Bach, que foram os primeiros. Sim. Né? Sim. A partir dele que vieram os outros sistemas florais. E aí, tem uma importadora aqui no Brasil que traz, vamos dizer assim, a tintura para cá. Por quê? Os florais sempre foram produzidos lá na Inglaterra, onde o Dr. Bach idealizou os florais e de lá eles distribuem para o mundo. E aí eu sei, pelo menos na minha cidade, qual é a farmácia que realmente importa esses florais para poder o paciente ter acesso a um floral verdadeiro. Porque às vezes tem farmácia que fala, nós temos floral de Bach, nós manipulamos floral de Bach, mas também não é original. E aí entra naquilo que eu falei, é um trabalho em equipe. Não adianta também a gente indicar um produto e não saber a procedência. E isso vale também até para o óleo de canabidiol, que também é uma das ferramentas que eu uso. Que também está usando? Só isso já daria uma outra live, tá? Mas dá para dar um spoiler aqui sobre o óleo. Existem óleos falsos, existem óleos trazidos de um país vizinho, que às vezes a gente não sabe a procedência, que não tem certificado de análise, tem coisa produzida em fundo de quintal com qualidade duvidosa. Então, tudo isso conta, né? Você saber a qualidade do produto. Até o valor, né? Então, mas olha, eu vou falar para vocês. Às vezes as pessoas pensam que é um tratamento totalmente inacessível, né? Mas por quê? Eu acho que o que é mais falado são casos de criança que tem que usar um tipo de óleo, porque tem vários tipos de óleo, tá? Não é um só. Tem várias composições diferentes. Hoje em dia, inclusive, tem creme, tem balinha, tem hidratante, tem produto de rejuvenescimento cosmético que é mais antioxidante que vitamina C. Tem 1000 formas de apresentação do tratamento com a medicina canabinoide. Mas você pegando um produto de boa procedência, aquilo ajuda muito. Daí, sobre o preço, quando é para criança, às vezes é um tipo de óleo que ele é mais caro. Também assim, às vezes o mesmo produto, fornecedores diferentes fornecem o produto com preços diferentes. Isso acontece até com a alopatia. Tem remédio que às vezes você consegue pegar ele de graça e consegue pago. Sim. Né? Tem alguns medicamentos que tem para todos os gostos e bolsos. Então, por exemplo, às vezes o mesmo remédio que está ali na prateleira da farmácia, se você for pegar importado, sai uns 40, até menos do que é o que está na farmácia. Então, também não é bem assim de que é um tratamento tão inacessível. E fora que aquele frasquinho, muitas vezes dura, né? Aqui a maior parte do meu público é adulto, que nem eu falei, criança é um negócio à parte, o tipo de óleo que vai usar e a dose que vai usar. Mas para adulto, muitas vezes aquele frasquinho vai durar uns
3 meses, às vezes no começo 4 meses. Então, se você for dividir o custo daquilo pelo tempo de tratamento, fica super acessível, sem contar que é uma coisa natural, porque o nosso próprio corpo produz os endocannabinoides, então isso é uma outra coisa que tem que desmistificar. Ele é um sistema, assim como a gente tem sistema neurológico, cardiovascular, a gente tem esse sistema endocannabinoide no nosso corpo, que está praticamente no nosso corpo inteiro. Então, além dele ser natural, ele pode ajudar em tantas coisas que às vezes ajuda mais de uma doença ao mesmo tempo com um remédio só e consegue ir reduzindo, ou quem sabe até tirando os alopáticos que você estava usando. Então, isso vai trazer também uma economia fora de ser um remédio mais natural, é um fitoterápico. Na verdade, a medicina canabinoide trabalha com fitoterápicos. Você tem que ter uma receita, um receituário próprio, tem algum curso para fazer? Como é que é isso, Samira? De receituário, tem receituários adequados, né? Mas, por exemplo, se a pessoa for adquirir o remédio nas farmácias, daí é ou receituário azul ou amarelo. Agora, se for das associações de cultivo que tem aqui no Brasil, autorizadas, né, a cultivar e a produzir o óleo, ou se for dos importados, é receituário branco. Agora, para prescrever, por mais que exista, né, não exista uma imperícia da medicina, né, legalmente qualquer médico poderia trabalhar com qualquer coisa, eu acho que o ideal é ter pelo menos um curso, sim, para você conhecer o sistema endocannabinoide, que é o sistema que a gente tem no nosso corpo, saber quais produtos usar em cada situação para poder indicar o óleo certo, porque existem várias formulações de óleo, várias formas de adquirir, tem que saber a procedência, tem que ter um certificado de análise, enfim, então a pessoa tem que estar preparada para prescrever o tratamento, que sendo bem indicado, gente, é sucesso, a qualidade de vida, a melhoria que traz para tantos problemas de saúde é muito boa, é um tratamento que vale a conhecer e vale a pena conhecer e tem que ser falado. As pessoas têm que saber que existe, para que serve, porque tem muita gente que não sabe todas as aplicações do óleo de canabidiol, né? Tem pessoa que pensa que é só para criança ou que é só para epilepsia, e é muito mais do que isso, porque como é um sistema que está no nosso corpo praticamente inteiro, ele serve para problemas de saúde dos mais diversos. É que o que eu mais vejo as pessoas procurarem é por conta de dores e pela parte neurológica ou emocional, né? Por exemplo, ansiedade, insônia, estresse, tremores. Eu não sabia que tinha no Brasil, eu pensei que era tudo importado. Não. Tem importados de vários países, é que a maioria acaba vindo até dos Estados Unidos para cá, mas tem da Colômbia, tem do Uruguai, e aqui no Brasil tem as associações de cultivo, né, que a Anvisa realmente autoriza eles a produzir e a cultivar os óleos, tem certificado de análise, eles fazem um trabalho também muito legal, muito sério, e eu posso ver também, tenho a oportunidade, graças a Deus, de ver os pacientes darem o feedback positivo, sim, das associações. E os valores, Samira? Aí os valores, assim, sinceramente, das prateleiras de farmácia são um pouco acima, um pouco não, um tanto quanto acima dos importados e até dos da associação de cultivo. Dos importados? Sim. É que tem várias formulações de óleo, mas, por exemplo, recentemente, um representante veio me apresentar um laboratório desses que está colocando nas prateleiras de farmácia, o frasco estava quase R$1.000. Nossa! E da associação, um pouquinho menos de 300, e do importado, esse mesmo óleo, de 315 até 350. Então, não é tão distante, dependendo da formulação de óleo, o preço da associação e do importado. E os da farmácia, às vezes, eles acabam sendo mais caros, né? É que a gente não pode se enganar pela concentração, pelo volume, né? Você tem 10 ml, você tem 30 ml, na hora de comparar uma coisa com outra, né? E lembrando que esse valor do frasquinho, na maioria das vezes, assim, para o público adulto,
vai durar uns 2, 3 meses esse frasquinho. Então, se você diluir pelo tempo de tratamento e pelos benefícios que vai dar, porque às vezes eles não tratam uma doença só, às vezes eles ajudam em várias coisas que o paciente tenha, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com fibromialgia, muitas vezes, além da dor, ela tem uma depressão, tem uma ansiedade, é uma doença que sabidamente anda junto, né? As dores com o emocional. E é uma ferramenta, né, um medicamento fitoterápico que vai ajudar nas duas coisas, tanto no emocional da pessoa quanto nas dores. Então, vai acabar trazendo até uma economia por esse lado, né? Vai ser um remédio que vai ajudar nas duas coisas e para ela poder ir reduzindo, quem sabe até tirando os alopáticos. Esses importados eu acho que devem incidir também impostos, né? As taxas. Não. Esse valor que eu falei é o valor que chega para o consumidor, né? Sim, mas deve ter imposto, né? Não nada no Brasil. Não, eu digo porque, assim, tudo que eu trato os pacientes é porque eu usei para mim, então eu falo com conhecimento de causa, não só dos efeitos bons que tem, mas também essa questão de preço. O que tem também é o frete, né? O frete no Brasil é um pouco mais barato, né? Vamos dizer assim, é metade do valor do frete do importado. Só que o frete do importado é um frete único. Então, se você quiser pagar o tratamento do ano, você também não fica pedindo picado e pagando vários fretes do Brasil, de repente até compensa, né? E fora que, como nos Estados Unidos tem muito aquela cultura de Black Friday e tudo, muitas vezes eles fazem promoções, fazem descontos. Então, talvez as pessoas não saibam que o tratamento é mais acessível do que elas imaginam. Infelizmente, não está no SUS ainda para todas as doenças, né? Eu sei que tem um custo, mas às vezes esse custo não é tanto quanto as pessoas estão imaginando. Então, esse agora, por exemplo, os médicos, eles não querem fazer porque muita gente não fez o curso. Uhum. Não fez o curso e não pode prescrever. Sim. Ou não deve prescrever. Não deveria, né? Legalmente até pode, mas eu não recomendaria. Exatamente. Eu estou com uma unha encravada, você vai me dar canabidiol? Não é o caso. Sim. Não é? Uhum. Deixando isso de lado, explicado está, na pandemia, como é que você, com toda a sua experiência e esse lado mais sensível da medicina, você tratou? Como é que você viu tudo isso? No sentido do impacto emocional das pessoas, eu percebi que aumentou muito a frequência de pessoas com depressão e ansiedade, né? O emocional abalado de alguma forma. Durante ou depois? Desde durante até depois, né? Porque durante até crianças, por não poder ir na escolinha, ficar dentro de casa, todo mundo em alguma medida foi afetado. Mas depois, mesmo depois que as pessoas já podiam socializar de novo, ir em shopping, ir em festa, tem muita gente que não conseguiu voltar para o normal, que ainda parece que não se habituou com isso de novo, de alguma forma, deixou marca na vida das pessoas. E, enfim, mesmo agora, depois da pandemia, eu ainda vejo que as pessoas ainda estão mais ansiosas, mais tensas. Aumentou essas questões psiquiátricas, né? A demanda por médicos psiquiátricos, por saúde mental, está aumentando muito e é um assunto que ainda é tabu, né? Porque tem muita gente que pensa que é frescura ou que é aquela forma triste de falar, né? Falta de lavar louça, falta do que fazer, pessoas que não querem reconhecer que tem aquilo. Enfim, né? É um assunto que tem que ser um pouquinho mais falado porque está cada vez mais frequente. Eu ouço muito também, Samira, as pessoas dizerem sobre sequelas das vacinas. Foram 4 ou 5, eu tomei todas. Né? Se tivesse de sabão em pó, eu teria tomado. Mas muita gente fala de sequelas. E as sequelas mais comuns são esquecimento, como se fosse o início de uma demência, né? Eu vi pessoas no pós-Covid terem esses sintomas, né? Então, não estou nem falando que esses sintomas são uma exclusividade da vacina, né?
O próprio Covid deixou sequelas estranhas. Eu vi pessoas, às vezes, desenvolver síndrome metabólica, né, que envolve hipertensão, diabetes, colesterol alto, depois de ter pego o Covid. E é uma coisa que a gente fala, gente, mas como que um vírus respiratório causa esses sintomas, né? É uma doença que acho que até agora não foi tão explicada, né? Que está causando sequelas um pouco inesperadas, atípicas. Tanto a doença quanto também a vacina. E a vacina a gente sabe que não teve aquele preparo todo para cair para o público, né? Quando o medicamento vai ser disponibilizado para a população, são pelo menos 10 anos entre ele ser idealizado, passar por todos os testes em animais e humanos, até chegar no público, né? E devido à contingência de estar uma pandemia, todo mundo na ânsia de ajudar a população, lançaram a vacina com prazo muito menor do que normalmente o medicamento é disponibilizado. E aí acho que não deu tempo nem de estudar todas as consequências, né, das vacinas. E a gente também, aí a parte econômica da coisa, né? O que os laboratórios ganharam saía com $1,50 e era vendendo a $15 a dose, os governos comprando. Você imagina, não, mas tem que pagar pesquisa, mas que pesquisa? Você não teve tempo de fazer pesquisa? Ganharam dinheiro toda a vida, né? A gente está entrando num campo, você vê até que ponto as pessoas se aproveitam, né, de determinados fatos da sociedade para ganhar dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa também que tem que ser falada. É claro que tudo tem seu valor, sua utilidade, seu benefício, os remédios, os laboratórios, tudo também tem o benefício que traz à população. Mas a gente não sabe metade do que está por trás de tudo, nem de governos, nem de nenhum tipo de instituição e nem da área da saúde, né? Porque, querendo ou não, tem um comércio por trás. Não tem como falar que não tem. Isso qualquer pessoa percebe. Não, é claro. Que tem. Então, existe até alguns documentários que questionam se é uma indústria de saúde ou uma indústria de doença. Sim. Porque se as pessoas estiverem curadas, o que os laboratórios, não só de exames de imagem, exames de sangue, laboratórios de remédios mesmo, como que vai ficar? Né? As farmacêuticas, né? Se as pessoas forem realmente curadas. Quando o Dr. Hahnemann e o Dr. Bach criaram a homeopatia e o floral, a intenção deles é que as pessoas tivessem uma cura verdadeira. E barata. E barata, e acessível. E aí eu te pergunto, por que será que não foi para frente? Não é que não foi para frente, né? Passa décadas, ainda estão aí as ferramentas resistindo, porque tem gente que fez uso, percebeu o quanto ajuda, mas por que não é tão falado da forma como deveria? Por que não é, muitas vezes, a escolha número 1 das pessoas de tratamento? Muitas vezes as pessoas tentam tudo quanto é coisa, daí quando não sabe mais o que tentar, aí que vai lembrar que existe a medicina integrativa, que tem homeopatia, que tem floral, que tem acupuntura. Por que não é tão divulgado? Porque para algumas pessoas não, né? Isso, exatamente. Então, esse questionamento que eu quero colocar para vocês. Hoje eu fiquei muito com uma frase de uma pessoa que eu acho que foi o maior exemplo que teve aqui na Terra, que é Jesus. O que ele falava quando alguém era curado? Ele falava, tua fé te curou. Então, não é tirando o mérito, como eu disse antes, assim, se a pessoa está com uma infecção, toma um antibiótico, não é tirando o mérito do antibiótico. Mas será que é a única coisa que resolve? Será que a tua parte emocional ou a tua parte vibracional também não está interferindo na tua cura? Será que você tem que também sempre terceirizar a sua cura? Porque tem muita gente que não quer ter o trabalho, que nem assim, a questão de emagrecimento. Eu quero emagrecer comendo. A pessoa não quer emagrecer. Deixar de comer eu não vou, eu quero só emagrecer. Entendeu? Quer curar o diabetes, de repente, sem mudar algumas coisas no estilo de vida dela. É um conjunto, né? E eu trago muito comigo isso da medicina integrativa, que a pessoa tem que olhar o conjunto mesmo, e ela tem que ser um ator na própria vida, né? Não pode ser só um espectador ficar terceirizando
essa cura. Às vezes ela tem que mudar alguns padrões de comportamento, tem que aderir um pouquinho mais no tratamento, tem que participar mesmo do seu processo de cura. Porque Você tem muita falou... gente que não sabe o que está acontecendo consigo, não Sim. sabe que remédio está tomando, por que está tomando, que doença que tem. Você falou uma coisa interessante que a pessoa, ela aparentemente normal. E daí você dá o resultado do diagnóstico para ela. Fala, olha, você tem tal coisa, uma coisa maligna. O emocional dela vai a zero, quer dizer, ela fica mais doente quando ela fica sabendo o que tem. Enquanto ela não sabe, Sim, ela está relutante. Mas sim. a partir do momento que você fala, o emocional é emocional. Não adianta, derruba a pessoa. A imunidade é que vai a zero, né? Cada pessoa lida de uma forma diferente com o diagnóstico, né? Tem pessoa que realmente vai para o fundo do poço e tem pessoa que fala assim, não, tá, eu vou lutar. então eu vou lutar, eu vou aproveitar os dias que eu tenho Sim. e tirar o meu melhor. E até existem os cuidados paliativos, né? E eu acho que isso é uma medicina de esperança, né? Porque se você não tiver uma esperança em fornecer uma qualidade de vida, não é vender uma ideia falsa, não é uma enganação, mas uma esperança em trazer uma qualidade de vida, um conforto para aquela pessoa. E você tem que ter tato para abordar o assunto, né? Porque você não sabe como a pessoa vai reagir. E aquilo que o médico, que naquele momento é uma autoridade para a pessoa fala, pesa muito para o paciente. Samira, vamos falar agora das ferramentas que você tem para medicina integrativa. Ela veio, como eu comentei, para acrescentar o que a medicina tradicional tem. Então, ela não vai excluir, ela vai agregar algumas coisas. Ou seja, a gente vai passar por toda aquela parte que tem na medicina tradicional, de exames, de alopáticos, só que ela vai usar, por exemplo, a homeopatia e os florais, que são inclusive reconhecidos, né, pelo Ministério da Saúde, porque tem coisa que a alopatia não trata, ou pelo menos não trata com aquela individualização que poderia. Por exemplo? Por exemplo, assim, uma depressão numa pessoa que acabou de perder um filho é diferente de uma depressão numa pessoa que perdeu o emprego ou porque está com dor crônica, porque uma coisa é você ter dor um dia. Você vai, o alopata dá um medicamento só para nivela, né? Exatamente. E fora que tem coisas que não tem remédio alopático que cure, né? Por exemplo, assim, não tem um remédio alopático para timidez, mas tem um floral para timidez. Não tem um remédio alopático que ajude a pessoa a se expressar melhor e não ficar guardando o sapo, sabe? Engolindo o sapo e remoendo aquilo. Mas tem homeopatia que ajuda nisso. Então, eu fui encontrando na medicina integrativa remédios que fossem o mais próximo possível da cura e explicações também de onde vem aquela doença, né? Porque foi justamente essa questão de olhar tantos pacientes que não melhoravam com nada ou que virava de ponta cabeça e não descobria a causa, mesmo tendo feito um monte de exame, que eu falei, não é possível, tem que ter alguma explicação e tem que ter uma forma de melhorar. E eu tive a alegria de encontrar na medicina integrativa essas respostas que até então eu não encontrava, né? E é uma medicina muito profunda. Para vocês terem ideia, inclui até algumas ferramentas de autoconhecimento, porque se a pessoa não se conhece e não está vivendo de acordo com aquilo que é o propósito dela, ou que traz realização, traz um sentido de satisfação para ela, muitas vezes isso traz uma frustração, faz ela adoecer, porque a mente da gente também tem um poder sobre o nosso corpo, né? A gente sabe que tem muita coisa emocional que descarrega no físico. Então, por isso que tem muitas coisas que você vira a pessoa de ponta cabeça e não acha causa. A hora que você vai ver, tem uma coisa emocional por trás. E aí são coisas que, infelizmente, a medicina tradicional não abarca, né? E o tratamento é bem individualizado. Então, assim, se a pessoa gosta de floral, a gente parte para o floral. Se a pessoa aceita a homeopatia, a gente parte para ela. Tem, enfim, uma gama muito grande de opções de medicamentos que podem ser usados conforme o caso do paciente e a aceitação dele para o tratamento, né?
O médico alopata, nesse caso, depressão, ansiedade, ele passa um medicamento lá que deixa a pessoa babando, deixa a pessoa dormindo e está tudo bem. Para ele está resolvido, né? Para ele está resolvido, ele resolveu. E o paciente também fala, olha, o remédio eu acho que está fazendo efeito. E às vezes não é, quer dizer, como você disse, é muito mais conversar, fazer uma entrevista com o paciente, né? Sim, e saber exatamente o que estava. Mas você acha que os médicos vão perder tempo? A maioria vai perder tempo de fazer uma entrevista? Vai perder tempo e não tem tempo. Que tem coisas, às vezes, que são motivos de força maior, né? Às vezes, aquele sistema de saúde no qual o profissional está trabalhando não permite, não dá um tempo hábil para dar devida atenção. Tem coisas que também é característica da pessoa, não é dela ter uma conversa assim, então, com calma, né? Por isso que também a medicina é ampla. Eu falo que, assim, você entra numa faculdade de medicina, tem especialidade para todos os perfis. Tem aquela especialidade como a minha, que você vai realmente interagir muito com o paciente. Tem, por exemplo, anestesista, que praticamente só vai trabalhar com a pessoa anestesiada, né? Claro que tem outras gamas, né, de aplicação da anestesiologia, mas muitas vezes é isso. Tem a radiologia, que também muitas vezes não vai conversar muito com o paciente, ou só vai olhar o exame e laudar. Tem a patologia, que realmente você não vai ter contato com a pessoa viva, você vai olhar ali um pedaço, né, que foi retirado numa biópsia e vai laudar ele. Pronto, acabou. Tem muitas áreas médicas, né, para cada perfil de médico. Mas eu acho que quando você está falando em saúde mental, saúde emocional, tem que ser alguém que realmente tenha paciência para conversar e entender de onde que está vindo aquilo. E quanto mais individualizado for o tratamento, sempre melhor. Tem muitos pacientes que acabam tendo efeito adverso desses medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, porque achou que melhorou uma coisa e piorou outra, ou deu a boca seca, não se adaptam de alguma forma, ou tem uma resistência também a tomar, né? Tem pessoa que fala assim, mas eu não quero tomar esse remédio para a vida inteira, eu não quero esse remédio que me dê uma dependência, enfim, né? Aqueles questionamentos. Então, eu quero que as pessoas saibam que tem outras opções. Em casos mais leves, às vezes você não precisa necessariamente entrar com um remédio controlado desses, ou então, se for o caso de você usar, o que eu penso? Se você, eu já dizia Einstein, se você faz a mesma coisa do mesmo jeito, você vai obter o mesmo resultado. Então, tomar um remédio de depressão é para sempre? Não necessariamente. Se você tentar coisas diferentes, agregar ferramentas diferentes, não necessariamente aquele tratamento vai ser para sempre. Se você não fizer nada a mais, vai ter que ser. Agora, por exemplo, se você agregar essas ferramentas que a medicina integrativa traz para você, a chance de você conseguir ir reduzindo e, quem sabe, tirando esses outros medicamentos, né, que agora a gente está falando da saúde mental, é muito grande, né? Dificilmente alguém que conseguiu parar de tomar um remédio dessa linha não fez nada mais. Tem que ter feito alguma coisa diferente na própria vida, nem que seja uma meditação, uma atividade física, mas alguma coisa a pessoa fez. Como é que a Samira, médica, vê a morte de um paciente? A Samira médica ou a Samira... Não, a Samira médica. Bom, eu acho que eu até tenho uma licença para falar, já que estamos falando de medicina integrativa, e a medicina integrativa ela é bem abrangente. E hoje em dia a gente tem até congressos de medicina e espiritualidade. Então, eu vejo a morte como uma passagem. É claro que traz uma dor para quem fica, né? Mas, por exemplo, se é um processo da pessoa ficar acamado por conta de uma doença grave e crônica, eu acho que naquele período a gente pode trazer um conforto para a pessoa, né? E aí eu acho que a medicina integrativa é muito legal para trazer esse conforto, e tem muitas ferramentas, até o óleo de canabidiol pode ser usado também nos cuidados paliativos, porque é um momento de tensão, né? É um momento de aflição. Eu não sei se respondi a sua pergunta, né? Respondeu, sim. Outra coisa que eu queria falar agora é uma coisa bem leve.
caligrafia dos médicos. Ah! Olha, aí eu conto para vocês que um tempo atrás eu achei um caderno meu de antes da faculdade, eu falei, nossa, mas que letra redondinha, era até uma letra bonita. Normalista, mas, gente, como existia antigamente. O que que acontece? Na faculdade, às vezes a gente está na beira do leito de um paciente, né, vários alunos em volta, não tem onde você apoiar o caderno, né? Então é por isso? Então, daí a gente tem que escrever rápido, porque o professor vai falando rápido e a gente tem que anotar. Então, por não ter onde apoiar e ter que escrever rápido, a gente acabava escrevendo de qualquer jeito e a letra foi só piorando ao longo do tempo. Nesse sentido, eu acho que a tecnologia é bem-vinda por trazer o prontuário eletrônico para ficar tudo mais legível, mas eu atribuo a isso as letras ficarem cada vez piores, né? Mas eu acho que tudo é importante ser legível e inteligível, né? Então, não só a receita está às claras, mas todo o processo do paciente, do porquê que está sendo conduzido daquela forma, o que está acontecendo, tudo fica às claras. E o duro é que você chega na farmácia, você tentou ler 400 vezes, você dá para o farmacêutico, ele fala, tá. Ele sabe. Mas como é que você sabe? Tem 2 ondas aí? Não, sei, tem. Que coisa, eu acho que conforme o médico, conforme ele vai vendo também, vai fazendo parte da família, né? Eu também tenho essa ideia de que acho que os farmacêuticos vão se acostumando com o que cada médico prescreve ou para quais doenças os remédios são usados, né? Acho que é por isso. Samira, muito obrigado. E a gente termina aqui, eu agradeço imensamente sua vinda. Foi interessante para mim, pessoalmente, pela amizade que nós temos, e Vamos Conversar. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estiveram aqui prestigiando e peço que se fez sentido para você ou se você conhece alguém que precisa, compartilhe mesmo essa mensagem, porque às vezes tem pessoas que nem sabem que existe isso, existe essa abordagem tão ampla que pode servir para tantas pessoas, para tantas coisas e de repente você pode ajudar alguém, né, transmitindo essa mensagem dessa medicina de tantas possibilidades e até de esperança, né? Porque um dos preceitos da medicina é aliviar, curar quando puder e, se não puder curar, trazer um alívio, né? Trazer um conforto. Muito bem. A você, muito obrigado pela sua audiência. Você pode curtir, pode compartilhar, pode comentar e a gente agradece. Até a próxima.